te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar. Pra o teu prazer, e tua vontade é que eu existo. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Tu és digno para o teu prazer, para o teu prazer. Tua Tu és digno, tu és digno, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Te adorar, eu vivo, pra te adorar eu vivo, só eu vivo só pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar eu vivo, só eu vivo só pra te adorar eu vivo, pra te adorar, pra te adorar eu vivo, Deus, pra te adorar eu vivo, eu vivo só pra te adorar, eu vivo só, eu vivo só pra te adorar, eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar, exaltar, glorificar teu santo nome, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar e me entregar a ti e me render a ti, somente a ti, pois não há outro Deus, pois não há outro Deus, não há outro como tu, não há outro como tu, o Deus que me salvou, Deus que me libertou, Deus que me tirou do império das trevas e me trouxe
as minhas fontes, elas estão em ti. Todas as minhas fontes, todas as minhas fontes estão em ti, estão em ti, estão em ti. Tua palavra é poderosa, a tua palavra, ela quebra todo jugo. Tua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e é capaz de dividir juntas e medulas, apta para discernir o coração, o coração, o coração. Tua palavra é fidelidade. Tua palavra é fidelidade em mim. Tua palavra é fidelidade em nós. Recebemos da tua justiça, graça sobre graça. Mostra-nos tua glória, Deus. Mostra-nos tua glória, Pai. A tua glória é o que importa. Tua presença é o que importa. A tua presença é tudo pra nós. A tua presença é tudo pra nós. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só. Pega suas mãos e a igreja canta. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só, pra te adorar. Vivemos só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, Pra te adorar eu vivo só. pra te bendizer, adorar. pra bendizer o seu nome. Pra te adorar. Eu vivo pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Aleluia. O vivemos para te adorar, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. 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 Obrigado, Papai, porque o Senhor nos deu a tua paz. Oh. Wesley, eu até passei para o Gleber uma música de Eliezer, diz que a minha boca se encheu de riso, mas também uma boca se enche de dente. Quando eu lembrei da música, eu lembrei o que você passou, e que você nunca questionou Deus, e mesmo debaixo de tamanha pressão que você passou naquele acidente, você saiu do hospital, no mesmo dia estava aqui, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer.
O Senhor não completou ainda, tem muito mais coisa que Ele vai fazer. Muito mais coisa, porque fidelidade sempre vai trazer o seu benefício. E é muito mais e além do que pedimos ou pensamos. Aleluia, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor vai completar a sua obra. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados, Pai. Obrigado, Pai, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Obrigado, Pai, porque a boca dele se encheu de dente e de riso. Oh, Papai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque esse sorriso vai salvar pessoas, vai curar, vai transformar vidas. Porque vão chegar e está difícil. E você vai dizer, está difícil? Está fácil. Obrigado, Pai. Obrigado pela unção derramada sobre a vida do teu servo. Obrigado, Pai, porque vai além do que ele está sonhando ou imaginando. No poder, no nome de Jesus. Oh, chamaranda rache de do roche de era baba racho do mama. É perceptível, Guilherme. É perceptível a diferença. É disso que eu estava falando. Glória a Deus que entendeu. Cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio do poder. Porque eles não tem como você se enchendo da palavra, você não se encher de alegria e se encher de poder. É perceptível. Você não sabe, mas eu sei, temos informações privilegiadas aqui. Há 2 semanas, 6:30 da manhã, ele está aqui orando. Está aqui meditando na palavra, sozinho. Quer dizer, sem outras pessoas naturais. Só com a presença do Espírito. Sempre vai dar resultados. Sempre. Ah, eu preciso de resultado. Mergulhe na palavra. Mergulhe no Espírito. David Robertson, homem de Deus, um dos primeiros que trouxe ao mundo e especialmente ao Brasil a consciência do poder do Espírito. Ele escreveu um livro abençoado, que ele revela aquilo que ele recebeu de revelação. E o título do livro é Andando no Espírito, Andando no Poder. Quer andar em poder? Quer andar em vitória? Ande no Espírito. Mas como essa história de andar no Espírito? Se encha da palavra, busque as coisas do Espírito de Deus, isso é andar no Espírito. O tema dessa noite é planejamento constante. Não tem ninguém melhor para nos ajudar a planejar do que o Espírito Santo. Não tem. Ah, mas eu fiz um curso disso, de planejamento estratégico, de planejamento de tempo, de organização. Glória a Deus por todas essas coisas. Mas o planejamento de Deus, o guiar, o direcionar de Deus, é melhor do que qualquer planejamento natural, de conhecimento ou sabedoria humana. Porque ele tem um conhecimento, uma sabedoria que transcende, é além, é maior, vê coisas que a gente não vê. E algumas vezes, quando recebemos instruções para mudar a nossa rota, para fazer algo diferente, a gente ainda fica com raiva, chateado, bravo, até triste com Deus. Mas uma coisa que eu amo no Senhor é que Ele não fica mexido, mudado, influenciado, porque a gente está triste, porque a gente está com raivinha. Ele diz, eu sei o que é melhor. Pode ficar com mimimi, porque Deus, Ele não muda. Ele não muda, porque Ele sabe o que é melhor. Um pai faz isso com o filho.
Aí o filho, mas eu quero, mas não vai. Te odeio. E um pai maduro vai dizer, não, você não me odeia, mas vai ficar assim, porque esse é o certo. Um pai imaturo vai dizer, então ficou de biquinho, então vamos dar o que não era para dar. Deus, Ele é maduro. Ele não vai nos dar o que não é bom para nós, mas vai nos dar tudo aquilo que precisamos e o que é o melhor para nós, mesmo que a gente ainda não veja. Aleluia. Você pode sentar. Obrigado, grupo de música. Obrigado, Glieber. Obrigado, Bex. Aleluia. Deus é bom. A gente sempre sabe como vai começar, mas nunca decidimos como é que vamos terminar, porque a gente deixa que o guiar seja dele. Aleluia. Eu preparei muitas coisas para essa noite, mas eu vou deixar Deus me guiar, porque o guiar dele é o melhor planejamento. Abre tua Bíblia. Você trouxe a Bíblia? Deixa eu dizer uma coisa, não ande na carona da Bíblia do vizinho. 2023, você é capaz de ter a sua Bíblia no seu celular. Amém? É um princípio que nos ajuda. Enquanto eu estava aqui orando, agradecendo a Deus, o Senhor me lembrou dos importantes momentos que a gente senta para ter comunhão com Ele. Você quer saber como é que melhora a sua vida? Gaste tempo com Deus. É a melhor forma. Aleluia. Glória a Deus pelas nossas crianças. Agora alguém podia ir lá e pedir para fechar a janela do banheiro, que o som está vindo para cá por causa disso. Aleluia. Gaste tempo com Deus. No mundo atual, a gente não gosta de parar. A gente quer correr, porque a vida é corrida. Mas por que não paramos que vivemos uma vida corrida? Aleluia. Você abriu lá em Provérbios 16, verso 1. Eu tinha dito o versículo já? Não? Então não tinha como abrir, né? Provérbios 16, 1. Eu vou ler, eu creio que todos os textos na versão transformadora, acompanha aí na sua, que vai te abençoar também. É da natureza humana fazer planos. Aleluia. Diga assim, é da minha natureza humana fazer planos. Eu estou esperando Deus me dar o planejamento. É da nossa natureza fazer os planos. Aleluia. Não ponha em Deus a responsabilidade do seu plano, de fazer o seu plano. Mas sabe, por causa disso que muitas vezes a gente entra em confusão. Porque uma vez que nós fizemos os planos, a gente não quer submeter ele a ninguém. Não, eu que fiz, fui eu que estudei, fui eu que planejei, eu já avaliei todas as possíveis situações. Não avaliou, não. Acha que fez. Mas sempre Deus vê coisas que a gente não viu ainda. E ele diz, continuação desse texto, de Provérbios 16, 1. Mas, diga assim, quando Deus diz mais, isso quer dizer, presta atenção que eu vou dizer, a resposta certa vem do Senhor. Agora, a gente faz plano, a gente traça objetivo, a gente pensa no caminho. E a gente acha que porque nós dedicamos algum tempo fazendo isso, que é o melhor que existe. Deve ser bom, se você toma os cuidados. Mas a resposta certa vem do Senhor.
E aí, depois desse plano pronto, pensa numa empresa, eu trabalhei em empresas grandes, isso numa empresa grande é mais fácil de entender. Numa empresa menor, essa percepção é menos clara, porque normalmente é o dono que também está lá fazendo o que tem que fazer. Mas numa empresa grande, normalmente o dono não é quem está lá fazendo acontecer. Ou, vamos dizer, os acionistas da empresa. E nessas empresas grandes é mais fácil. Nós temos os acionistas, que são os proprietários. Eu sei que a gente pode usar um mau exemplo hoje, atualmente, da loja americana, que tem os acionistas, os donos, e a gente vê um resultado ruim. Naturalmente, é possível que um acionista dê instruções erradas. E depois, na operação do dia a dia, tem lá um presidente, ou o que alguns vão chamar de uma outra forma, o CEO, o Chief Executive Officer. É o cara que manda, é o que toca o negócio. Ou às vezes é o presidente, ou é o chefão, que ele responde ao acionista. Eu trabalhei em várias empresas assim, uma delas, a última, tínhamos um conselho de acionistas nos Estados Unidos e tinha um presidente nessa empresa no Brasil. E nós fazíamos os nossos planos, traçávamos os objetivos, avaliávamos o mercado, quanto era necessário de investimento, qual era a concorrência, o que nós íamos fazer para vencer a concorrência. E uma vez nós gastávamos 2 a 3 meses fazendo estes planos. Avaliávamos como tinha sido o mês anterior, o ano anterior, como é que a gente estava andando naquele ano até certa data, e fazíamos um planejamento para frente. E esse processo demorava de 2 a 3 meses para ficar pronto. Quando ele estava pronto, nós íamos para os Estados Unidos e apresentávamos aos acionistas, aos donos. E ele algumas vezes dizia: muito bom, avança, estamos juntos. Outras vezes diziam: não vai ser assim, porque nós não vamos avançar nessa linha de produto ou linha de negócio. E aí nos davam outras instruções, que às vezes tínhamos que rever todo o nosso planejamento. Não era agradável, porque depois de termos gastado 2 meses fazendo um plano, estudando, como algumas vezes isso aconteceu, a gente voltava, mas por que eles pediram para eu planejar? Era só dizer antes o que eles queriam. E às vezes a gente ficava chateado com isso, e dava vontade assim, então não vou apresentar mais. Mas toda vez que alguém diz assim, é imaturidade, porque o maduro vai dizer: eu fiz o meu plano, mas tem alguém que sabe mais do que eu, que vai dar a aprovação final. Ou vai mudar o meu plano. Sabe que nós temos um presidente na nossa vida, ou um acionista majoritário na nossa vida, que detém 100% das ações da nossa vida. Nós vamos avaliar. Não, eu vou para cá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas vamos apresentar a ele, que é o dono. Aleluia. É ele que manda. Se ele disser, beleza, vai em frente, a gente vai. Se ele disser, muda para cá. Senhor, então não vou fazer mais plano. Isso é meninice. Porque os maduros vão dizer, ok, uma boa parte está no caminho certo, mas a outra, que bom que temos um direcionador, porque com o direcionamento do dono, vem o apoio. E algumas vezes isso aconteceu lá na empresa. O presidente do Brasil diz assim, não, mas eu vou assim. E aí o acionista diz assim, então vá com o seu dinheiro. Agora, se você não entregar aquilo que você disse, você vai para a rua. Então a gente percebeu que era melhor ouvir a orientação deles. Nós podemos fazer as coisas sem consultar a Deus. Mas, ele diz, então é pela sua conta e risco.
normalmente não dá certo quando ele diz uma direção e a gente não segue, não funciona bem. Paulo, quando estava numa das viagens missionárias, ele recebeu uma instrução: olha, nós não devemos seguir viagem desta forma, porque pode haver perdas nesse caminho. Falou com o capitão do navio. O capitão do navio é um homem entendido de mar. Ninguém chega a ser capitão de um navio de transporte de passageiros aprendendo no YouTube. Normalmente, sem cursos, certificações e tempo de experiência. E aquele capitão do navio diz: não, quem é você? Você trabalha com o quê? Ah, não, eu sou estudioso da palavra. Você entende o que de navio? Já capitaneou quantos navios de cruzeiro? Não, mas eu já ouvi falar, já fiz um estudo sobre isso. Não, eu vou fazer do meu jeito. E pela misericórdia do Senhor, eles não morreram. Não, mas eu sei fazer. Mas quando vem uma instrução do céu, ela está para nos proteger. E para nos fazer chegar aonde nós queremos, da melhor forma e sem prejuízos. O que iria custar a ele? Talvez o orgulho. Dizer: não, então vamos esperar passar a tempestade, amanhã a gente segue viagem. Não, mas eu marquei para sair, eu vou sair. Se não há uma orientação de não sair, vá. Mas se chega uma orientação, diz: espere. Porque nesse mundo que nós vivemos acelerado, a gente não quer esperar. Já esperei demais, agora vamos para as cabeças. Quando a palavra nos diz vá, vá. Quando ela diz espere, espere. Se disser pare, pare. Olha, é simples. Tipo um farol de trânsito, um sinal, um semáforo, farol, sinaleira. Mas no trânsito a gente já não quer fazer isso. Farol fechou? Mas não tem ninguém vendo, vamos acelerar. Por isso vários acidentes acontecem. Porque não respeitamos a sinalização. Se naturalmente assim, muito mais no espiritual. Então nós não vamos deixar de fazer planos. Mas uma vez o plano traçado, consulte o chefão, o dono, para validar e ter aprovação e o apoio. Aleluia. Você pode abrir comigo em 1º livro de Crônicas, capítulo 28, no versículo 9. 1 Crônicas 28, 9. Aleluia. 1º livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Diz assim, verso 9: e você, meu filho Salomão. Não sei se você conhece esse contexto. Davi estava chegando no final da sua vida, e ele havia proposto no coração dele fazer um templo para adoração a Deus. Naquele tempo, o Espírito Santo não estava habitando em todas as pessoas como ele faz hoje. Então, eles tinham um lugar que eles iam lá, e ali eles acreditavam, e de fato tinham, porque tinha um movimento, tinha um momento que eles conseguiam entender uma comunhão com Deus. E Davi havia proposto no coração dele fazer aquilo, fazer do melhor. Mas Deus falou para ele não fazer. Mas que o filho dele poderia. E aí ele começa a dar essas instruções a Salomão. E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer a Deus de seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com a alma alegre. Aleluia. Servir a Deus, como foi dito aqui, é algo prazeroso. É com alegria. Não é um peso. Aleluia.
Ah, mas a obra é pesada. Queridos, com alegria ela fica leve. Aleluia. Pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Quando nós vamos fazer alguma coisa, Deus sabe o que você, porque você ora a Deus, você apresenta diante de Deus, mas também Deus sabe o plano dos outros. Aleluia. Hoje fala-se muito em benchmarking. Eu vou comparar as ações da concorrência, o que meus concorrentes estão fazendo. Você está tentando saber o que passa na cabeça do outro. Não é assim? Quem tem um negócio? Eu vou lançar um produto, mas e o meu concorrente? Qual é o preço dele? Qual é a estratégia dele? Aonde ele está avançando? Agora, Deus, Ele sabe de tudo, inclusive as intenções do coração dos outros. Não considerá-lo no nosso dia a dia é desperdiçar uma ajuda que ninguém na terra pode dar. Deus conhece os corações, as motivações, as inclinações, as estratégias. Houve um tempo em Israel que um exército vinha atacar o povo de Israel, e Deus revelava ao profeta, e ele falava para o rei, e ele se antecipava e vencia tudo. E aí chegaram a pensar que tinha alguém infiltrado. Como é que eles estão sabendo? Quem é que está indo lá dar com a língua nos dentes? O Espírito Santo, que revelou as intenções, e aí eles puderam planejar uma estratégia de não serem derrotados. Quem gosta de ser derrotado assim bastante? Ninguém. Mas Deus, Ele nos dá a estratégia para não sermos derrotados. Porque só Ele conhece as intenções do coração. E só Ele conhece os planos e os pensamentos das outras pessoas. E os nossos. Aleluia. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Portanto, leve isso a sério. O Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e faça o trabalho. Porque para você avançar num plano, precisa ser forte. Mas o meu plano é só comprar um carro. Precisa ser forte. Precisa ter planejamento. Precisa ter consciência. Sim, eu quero um carro. Sim, já tirou a habilitação? Não, depois que eu comprar, eu vejo. Começou a planejar errado. Não, então, tá bom, eu quero ter um carro, eu vou fazer minha habilitação, e aí eu vou entrar, vou comprar um carro, eu tenho a possibilidade de comprar um carro até 20 mil, a 30 mil, ou 100 mil, que seja qual mil. E aí eu vou comprar um carro naquele valor. Então, o seguro vai sair de onde? Não, mas não precisa de seguro. É bom ter. Aonde vai estacionar? Eu deixo na rua. Sem seguro na rua? Muita sabedoria. Não, mas eu tenho fé. Para que você quer pôr fé para alguma coisa que você pode ter um seguro? Não, eu vou ficar olhando pela janela. Se alguém aparecer, eu saio correndo. Tem coisa mais fácil. Nós temos em casa uma air fryer. Eu tenho um salmão lá me esperando para eu fazer um assadinho, aleluia. Mas para que eu vou usar isso? Porque é fácil, é rápido, é prático. Não, mas antigamente eles faziam lá na beira do mar, faziam lá umas pedras, lascavam a pedra ou faziam fogo. Mas querido, hoje tem air fryer. Mas eu posso fazer no forno. Queridos, depois que nós compramos air fryer, eu acho que a gente, de 100 vezes, deve ter que fizemos algo, 2 vezes só foi no forno. Todo o resto na air fryer. Não, é porque fica seco, tá? Não fica não. Se souber fazer, não fica não. Mas se tem algo mais fácil, por que eu vou pelo caminho mais difícil? Mas eu vou fazer um plano, eu vou comprar um carro novo.
Eu vou olhar o tipo de carro, consumo de combustível. Isso é plano nosso. Senhor, revela, Pai, mostra aí qual é a taxa de consumo, mostra aí, papai, se alguém for vir para roubar meu carro, me avisa, porque eu saio correndo antes. Muitas vezes a bênção chega e ela é perdida. Por quê? Porque os planos não foram bem feitos. Eu não estou falando isso para você, estou falando isso para nós todos. Porque eu também já deixei de fazer bons planos. E monitorar o meu plano, ouvindo do Senhor, e quebrei a cara. Alguns conhecem a história da loja que eu tive com Teresa antes de iniciar a igreja. No meu plano, eu estava trabalhando como executivo, ia montar uma rede de lojas, e tudo que eu comecei a fazer pensando numa rede de lojas, não apenas uma loja, mas eu ia começar com uma. E aí, sem experiência no ramo, faltou ouvir a multidão de conselhos. Não, mas eu sou crente, eu sei muita coisa. Mas você não sabe tudo o que precisa. Não estou fazendo nada de errado, nada de ilícito. Na verdade, eu tive que fazer muito esforço para fazer certo, porque a maioria dos fornecedores queriam nos vender com metade de nota, fazer coisas erradas. Nós dissemos, não, vamos fazer tudo certo. A gente tinha que brigar para fazer certo. Iniciamos uma loja, meu plano, bom, eu, mulher, mais 3 meninos, eu fico na presidência, obviamente, minha mulher vice, 3 meninos, cada um vai cuidar de uma loja, o sistema integrado, que já monitora o estoque de todas as lojas, eu fico na parte de gestão, ela de compras e supervisão de vendas, e cada filho gerenciando uma loja. Foi tudo pronto. Aluguei um primeiro prédio, isso em 2007. Eu pagava praticamente o que a gente paga nesse prédio hoje, lá em 2007. Ah, mas eu tenho dinheiro. Eu tinha dinheiro. Ah, eu tenho experiência. Em umas áreas sim, mas em outras não. Alugamos o prédio tinha acabado de ser inaugurado, não tinha ninguém sido ocupado, fomos o primeiro ocupante do prédio. Não tinha piso, não tinha porta, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Botei tudo aquilo. Piso, bota piso. Qual? Do bom e do melhor. Não tem ar-condicionado, bota ar-condicionado. Ah, mas não tem isso, bota isso. Não tem vidro na frente, fachada acho que de 15 metros por 6 de altura, bota vidro aí inteiro. Fomos investimos. Chegou no dia da inauguração, tudo funcionando. Funcionários, vamos buscar aí no mercado quem a gente vê que já tem uma boa desenvoltura. Contratamos 5 funcionários. Tudo certo. Mas no processo, o Senhor mandou, através de um homem de Deus, uma mensagem. Ei, eu vejo um farol vermelho. Eu não sei quando você está dirigindo, ou você está no carro, ou no ônibus. Aí você está lá, ou você está dirigindo, ou está um motorista, aí o farol fica vermelho. O que você espera que seja feito? Acelere. Eu falei, mas eu estou fazendo tudo certo, vou parar por quê? Acelerei. E toda vez que eu lembro dessa história, eu lembro daquele comercial do Hyde, que chega o pernilongo para atravessar a via férrea, ora de um lado, olha do outro, não vem ninguém, a hora que ele vai pôr o pé, o trem passa em cima dele. Eu me vejo nessa história. O Senhor disse, farol vermelho, o que eu deveria ter feito? Parado. Mas eu fiz uma parte dos planos, mas não tinha todo o plano. Não tinha toda a habilidade para fazer todo o plano. E aí eu falei, não, conversa, não tem ninguém. Olhei para um lado, olhei para o outro. Avancei. O trem passou e me pegou. Que trem foi esse? O trem de não dar certo. Dessa história de investimento foram 750 mil reais, eu consegui recuperar 250. Isso quer dizer que 500 foram perdidos. Eu não sei quanto a você, talvez você diga assim, não é nada. Foi só 750 mil? Para mim é muito dinheiro. Talvez para você seja trocado. Amém? Mas para mim era muita coisa. Mesmo que eu tivesse, não importa se eu tivesse 20 bilhões, eu não ia querer perder 750 mil, não.
Porque eu fiz uma parte do plano, não submeti a Deus, pensando, não, Deus está comigo, Deus estava comigo. Mas será que Ele está aprovando o meu plano? Será que Ele não tem instruções de como eu devo fazer para obter sucesso? Eu simplesmente ignorei os avisos. Não ignore os avisos. Porque você pode até ter feito um plano muito bom, mas os avisos são alertas de ajuste de rotas. Aleluia. Eu já saí de carro algumas vezes, acho que 3 ou 4 vezes, de São Paulo até o Nordeste de carro, gosto de dirigir. O Waze, ele me dá um planejamento, me dá uma rota. Mas sabe que ele recalcula de vez em quando, de acordo com a situação que está acontecendo? Porque a situação muda. E Deus, Ele quer nos ajudar a desviarmos dos buracos. Então, não é porque fez um plano, não, eu fiz um plano e eu vou seguir, mesmo que tenha um buraco, que caiu uma barreira na estrada. Não, naturalmente a gente vai desviar. Mas sabe que algumas vezes, especialmente no espiritual, a gente não quer desviar debaixo de uma orientação de Deus. Por quê? Não, porque eu sou o Senhor da minha vida. Não é não. Eu sou o dono do meu nariz. Não é não. O dono do nosso nariz é Deus. Do nariz, da boca, do olho. Aleluia. Aleluia. Abra comigo em Jó 42, verso 2. Eu sei que alguns nem gostam de ler o livro de Jó. Ah, não, muito sofrimento, mas tem muito aprendizado ali. No capítulo 42, Deus já estava tratando com Jó, porque Jó tinha os pensamentos dele, e tinha as opiniões dele, tinha os sentimentos dele. Os amigos eram uns endemoniados, que ao invés de ajudar, só pioravam a situação. Ah, abandona esse Deus aí. Certamente você deve ter alguns amigos de Jó perto de você, que vão dizer, ah, não, que coisa, deixa disso. Jó, ele foi reconhecendo ao longo do tempo, que Deus não estava envolvido com aquela situação que ele estava vivendo. Porque para os amigos de Jó, tudo que estava acontecendo com Jó era culpa de Deus. Muitas vezes, quando os planos e o nosso planejamento não dá certo, a gente diz que a culpa é de Deus. Eu sei que você deve ter amigos como Jó, mas às vezes nós somos como os amigos de Jó. Mas se Deus é comigo, por que está acontecendo estas coisas? Então, Deus é comigo, mas eu não consultei a Deus, não ajustei o meu plano, não parei para ouvir a Deus. Aleluia. E lá no capítulo 42, no verso 2, Jó reconheceu. Porque Deus começou a perguntar a ele, ô Jó, como é que é essa história? Como é que você fez para criar isso tudo mesmo? Onde é que você estava quando eu fiz isso? E Jó começou a entender que ele era muito pequeno diante de um Deus tão grande. E ele diz assim, sei que podes fazer todas as coisas, e que ninguém pode frustrar os teus planos. E quando eu estava lendo sobre isso, eu pensei, rapaz, se eu estou com Deus, Deus está comigo, eu faço um plano, não vai ser frustrado? Não, o que ele disse é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Agora, se nós não queremos os nossos planos frustrados, vamos colar no plano de Deus. Vamos associar o nosso plano com os planos de Deus. Porque o dele não vai ser frustrado. Aleluia. Seja do que for. Ah, mas é que Deus não sabe da situação que eu estou vivendo. Não, só se ele não for Deus. Porque o Deus que eu conheço da palavra, ele sabe. E ele quer nos instruir. O desafio é a gente parar para ouvir. Aleluia. Queridos, nós precisamos parar para ouvir. Aleluia. Aleluia. E nós vemos um personagem na Bíblia, o apóstolo Paulo. Ele fez planos, ele traçou objetivos, mas ele sabia adaptar os seus planos à situação.
Aleluia. Abra comigo lá em Romanos 15, verso 23. Aleluia. Romanos 15, 23 diz assim: mas agora que terminei o meu trabalho nessas regiões, e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Ele estava escrevendo aos crentes de Roma. Planejo ir à Espanha. Quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Paulo fazia planos. Eu vou ali na Espanha, vou lá no El Corte Inglés, vou lá em Madrid assistir um jogo, depois vou a Barcelona, ver o outro também. Eu vou. Ele fez planos. E depois eu vou para Roma. Aleluia. Mas ele não é porque ele fez plano que ele deixou de ouvir a Deus. Faça seus planos. Trace seus objetivos. Mas não deixe de ouvir a Deus. E a gente vai vendo lá no... Agora vá comigo em 2 Coríntios 1, verso 15, por favor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 15. 2 Coríntios 1,15 diz assim: porque eu estava tão certo de sua compreensão e confiança, queria abençoá-los duplamente, visitando-os 2 vezes. Mais uma vez, Paulo fazendo planos. Verso 16: primeiro a caminho da Macedônia e depois ao voltar de lá. Ele ia passar na ida e na volta. Então vocês poderiam me ajudar com minha viagem para a Judéia. 17. Talvez vocês estejam se perguntando, por que mudei de ideia? Olha para essa pessoa que está do seu lado, cheio de amor, pergunta assim, por que você mudaria de ideia? Por que Paulo mudaria de ideia? O povo lá de Corinto não estava gostando. Mas Paulo falou que ia passar aqui, cadê Paulo? Eles estavam indignados. Mas por que será que Paulo mudaria de ideia? Aleluia. Vamos avançar aqui, vamos continuar lendo. Será que faço os meus planos de modo irresponsável? Será que sou como as pessoas do mundo, que dizem sim, quando na verdade querem dizer não? Paulo estava dizendo assim, quem é do mundo, quando quer dizer sim, às vezes diz não. Você está chateado? Não. Eu te fiz alguma coisa? Não. Maldito. E quando quer dizer sim, você vai lá naquele evento? Vou. Mas já decidiu, não vá, que não vai. Isso é a pessoa do mundo, não é da igreja. Aleluia. Eu sei que você já sabia disso, e você não é do mundo, então você não faz assim, amém? Pelo menos um amém. 2. 18. Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não. Pois Jesus Cristo, Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito deles que Silas e Timóteo e eu lhes falando, sendo ele o sim definitivo, e ele sempre faz o que diz. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim, e por meio de Cristo confirmam isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus pela sua glória. Paulo está dizendo, olha, em Jesus nós temos sim um amém. Agora, voltamos à pergunta, por que Paulo mudaria de ideia? Por quê? Ele está fazendo um discurso, olha, eu não sou esse negócio de ficar dizendo sim quando eu quero dizer não, nem não quando eu quero dizer sim. Porque eu me inspiro, ensinei isso a vocês com Jesus. Jesus é o sim e o amém, com ele é certo. Não tem 50 tons de cinza, é certo ou é errado, não tem essa conversa. Mas ainda assim Paulo mudou o plano. Quando eu estava lendo até esse ponto, eu falei assim, mas peraí, acho que Paulo deu uma atravessada aqui. Mas que bom que quando você está lendo alguma coisa, não pare. Quando você tiver uma dúvida ou tiver uma pergunta que ainda não tem a resposta. Porque a resposta está logo na sequência.
Aleluia. Verso 22, 21. É Deus que nos capacita e a vocês a permanecerem firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Agora invoco a Deus como testemunha, que foi para poupá-los, que ainda não voltei a Corinto. O povo de Corinto era um povo desafiador. Andavam fazendo muitas coisas erradas. E Paulo planejou ir lá, mas ele percebeu, se eu for agora, eu vou arrancar o couro desse povo. Por isso ele mandou cartas, e foi duro em cartas. Ele diz, eu mudei, não foi por minha causa, foi por causa de vocês. Para não ir a vocês com uma correção tamanha que machuque. Ele foi inspirado por Deus de esperar o tempo certo para chegar lá. Ele fez blandeio, não, eu vou agora, é meu sim é sim, meu não é não. Mas se há uma informação por dentro de não fazer, ou não fazer daquela forma, a resposta certa é o que veio do Espírito de Deus. E o povo já devia estar chateado, né? Aí Paulo disse que vai, mas não vai. Ele está dizendo, eu estou fazendo isso para proteger vocês. Muitas vezes nós julgamos o outro. Ah, mas por que mudou? Por que fez diferente? Queridos, vamos entender que quando alguém muda alguma coisa inspirado por Deus, é para a nossa proteção. Porque quando nós avaliamos algo que tem que mudar, nós sabemos o caráter de Deus. E se Ele deu uma instrução para mudar, não é porque Ele não quer que você tenha sucesso. É porque Ele quer que você tenha sucesso. Mas se não conhecemos o caráter de Deus, e uma das formas de você conhecer o caráter de Deus é fazendo rema, que tem uma matéria chamada caráter de Deus. Orando, buscando no Espírito. Quando você conhece o caráter de Deus, se Ele nos dá uma instrução, uma impressão, a gente sabe que Ele tem um caráter correto, santo. E aquela instrução é para nosso benefício e proteção. E para aqueles que nós estamos fazendo planos. Nunca uma instrução de Deus é para nos trazer prejuízo ou para nos fazer sofrer. Nunca. É sempre para nos trazer benefícios. Então, por que a gente não para e escuta? Eu sei, eu já me pedi perdão, Senhor, me perdoe, eu devia ter parado. É quase como se eu ouvisse dizer, o prejuízo foi seu. Porque Deus não mudou nada, para Ele continuou sendo Deus, do mesmo jeito. Quando você escuta e muda o seu plano, que você fez, tem que fazer, você está protegendo não a Deus, a você mesmo e a sua família. Aleluia. Aleluia. Verso 24. Isso não significa que queremos controlar vocês, dizendo como exercer a sua fé. Nosso desejo é trabalhar com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Paulo estava dizendo, olha, se eu for e vou corrigir vocês pelas besteiras que estão fazendo, talvez vocês ficassem tristes, mas eu estou trabalhando para gerar vocês fé e alegria. Quando você faz o seu plano e você submete a Deus e ouve Deus, isso vai gerar alegria, e você vai avançar pela fé. Eu estou fazendo o meu plano, mas está dando tristeza? Observa. Observa onde é que está isso. Porque um plano que é validado por Deus, ele vai nos trazer alegria. Não quer dizer que não vai ter os seus desafios. Mas mesmo no meio dos desafios, você tem paz e alegria. Porque a paz e a alegria é o árbitro no nosso coração. Ele que sinaliza, ainda aquela sunamita com o filho morto. E aí, sunamita, como é que está? Ah, tudo bem. Espera aí, como é que está tudo bem com o filho morto? Mas ela tinha paz e alegria, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Aleluia. Lá depois no capítulo 2, no verso 1,
ele explica de mais detalhes. Por isso eu resolvi não entristecê-lo com outra visita dolorosa. Primeira vez, ele deu couro no povo. Diz, olha, eu vou te instruir de outra forma, para que vocês mantenham sua paz e alegria. Porque é para isso que estamos trabalhando, para você ter paz e alegria, para você manter em fé. Aleluia. Kelly, você está aí na mesa? Dá para pôr aquela imagem? Kelly, Ricardo. He-Man. Pode colocar aquela imagem que eu pedi? Deu uma distorcida na imagem. Não, mas, enfim, dá para entender. Supostamente era para ser redondo. Isso é uma bússola de um avião. Como você pode ver ali, tem no meio um avião. O avião, ele fica no painel do avião fixo. E a bússola, dependendo do direcionador, ela vai se movendo. Naquele caso ali, ele está direcionado para o norte, onde nós temos o 0 grau, mas quando dá uma volta completa são quantos graus? 360 graus. A minha vida deu uma volta 360 graus. Está no meu lugar. Minha vida deu uma volta completa. Está no mesmo lugar. Teve um comandante, piloto da Varig, experiente, maduro, abre aspas, e por ser um bom piloto, ter um bom tempo de experiência, também se tornou arrogante e soberbo, fecha parênteses. Estava fazendo um voo, saindo de São Paulo com destino a Belém do Pará, isso há muitos anos atrás. E aí chegou para estar com ele um copiloto não tão experiente, com bem menos horas. E fizeram o planejamento da rota. Ao sair de São Paulo, já tinham toda a rota traçada até o destino. Mas quem já ouviu falar do pinga-pinga? É um voo que vai parando, vai parando, vai parando. Acho que tinham 4 ou 5 escalas no meio do caminho. E isso é bem lento, é bem demoroso e é bem cansativo para os pilotos. E aí eles foram, primeiro parada, não sei se foi em Minas, depois Bahia, depois não sei o quê, até que chegaram numa cidade do Pará. Agora também fugiu o nome da cidade. Enfim, pararam lá no Pará, que era a última, que eles chamam de perna, para chegar em Belém. Já já o nome aparece. E eles estavam lá, seguindo um plano traçado, que foi instruído pela companhia. E eles estavam lá, programando todos os instrumentos para seguir essa rota. Na última perna, mas a cada novo trecho, eles tinham que programar no piloto automático do avião qual era o direcionador. Recentemente, naquele mesmo ano, a Varig tinha decidido aumentar para 4 dígitos, para aumentar a precisão da bússola ali. Como eu falei, 0, aí tem 90 graus, 180 graus, 270 graus, e aí todos os intervalos. Mas, como cada dia eles queriam estar mais precisos, eles decidiram colocar 0,0 graus, 10,5 graus, para poder fazer aquelas nuances. Tinham comunicado toda a equipe de transporte, de voo, pilotos, comissários, equipe de terra. E os documentos que eles enviaram para os pilotos que era entregado uma folha, para o piloto estava lá, 027, 0270. Que, para quem escreveu aquele plano, era 027.0, 0270. Só que o piloto, na hora de programar, colocou 027. Aliás, 270. Porque de 0 à esquerda não vale nada. Como estava 0270, ele falou, 0 não vale nada, 270. E se fosse para 27 graus, aqui é o 30. Saindo de qualquer lugar, se ele fosse para o 27, seria provavelmente alguma coisa nessa direção, que era a rota que deviam alcançar para sair de onde eles estavam, Marabá, onde eles estavam, para ir para Belém. Ele deveria ir um pouco mais para a direita, então iria para cá. O que o piloto fez? 270. A rota estava certa no papel. E ele, por uma distração, colocou 270. Era para estar 0,27.
O ponto zero naquela aeronave não precisava, mas outras aeronaves colocavam o ponto para dar o ponto 1, ponto 2, ponto alguma coisa. E andaram. Passado 1 hora, ou logo depois da saída, o copiloto falou para ele, olha, tem alguma coisa estranha. Os nossos instrumentos eles não estão indicando e capturando o rádio de Belém, que a gente já devia estar capturando. Ele diz, não, continua, o copiloto continua tentando aí, procurando. E aí ele foi, mais uma vez, olha, não estou achando. Mas ele ainda tinha uma referência de onde eles saíram. Mas quanto mais eles se afastavam, mais fácil eles iam perder a referência da saída. E continuou, passado mais 1 hora, ele disse, olha, está difícil aqui, não está achando. Aí o piloto, não, vai aparecer. Ele diz, cara, mas está estranho esse negócio. Bom, resumindo essa conversa. E foram indo, não conseguiam. O piloto não avisou o comando aéreo que eles estavam desorientados e perdidos. Continuaram tentando ir pelo caminho que eles acreditavam. O piloto tinha convicção que ele estava com o caminho certo. Mas instrumentos estavam indicando que eles estavam no caminho errado. Mas a arrogância e a soberba do piloto, disse, não, eu estou certo, faço isso há 10 anos. Já fiz isso antes, já fiz a rota várias vezes. Cuidado com o que você já fez várias vezes, porque a situação pode mudar. Porque a gente pode cometer um erro simples. Na lógica dele, fazia sentido, 0270, 0 à esquerda vale nada, 270. Por quê? O arrogante, ele se acredita certo e não quer consultar os outros. Ele poderia ter pensado, rapaz, me dá um mapa aqui. Espera aí, eu estou aqui, tenho que ir para Belém, não faz sentido eu ir para lá. Mas a confiança que ele sabia tudo, fez com que eles fossem. E foram acontecendo, tem vídeos na internet sobre isso. E aí foram avançando, e aí chegou uma hora que perceberam que o negócio estava ficando crítico. Porque eles tinham bastante combustível, porque era para chegar em Belém, e se desse um problema e não conseguisse pousar em Belém, iam até o Amapá, e depois ainda tinham combustível para ir no Amapá e ainda ficar esperando. Então eles tinham bastante combustível. Essa viagem de Marabá a Belém era em torno de 45 minutos, tipo São Paulo e Rio. 2 horas depois, não tinham chegado. E os instrumentos estavam mostrando que tinha alguma coisa errada. O copiloto vira para o piloto, vamos voltar? Porque eles ainda tinham a referência de onde eles partiram. Era só fazer meia volta e voltar. Não, voltar, ixi, pagar esse mico. Não, voltar nada. Vai procurando aí. Você já ouviu alguma rádio? Quem ouve rádio? Você já ouviu alguma rádio assim, ZYD 457, rádio, difusor FM? Alguém já ouviu uma coisa assim? É uma obrigação legal de falar aquilo. Porque uma aeronave pode estar ouvindo e sabe, pô, rádio difusora, pô, esse negócio é São Paulo. E eles falam isso, é uma obrigação legal para ajudar a navegação aérea. Não é porque eles gostam de falar aquilo, não, eles nem gostam. Preferiam fazer propaganda e ganhar dinheiro. Mas eles têm algumas obrigações. Não, escuta a rádio aí, abre o FM aí, o VHF, e tenta ouvir. E nada. Eles estavam no meio da selva amazônica. E aí, o copiloto fala para o piloto, rapaz, vamos falar aí com o comando aéreo. Ele diz, cala a boca, fica aí fazendo o teu trabalho, que eu cuido do meu. Eu sou o chefão. E aí ele falou, o piloto, para o controle de tráfego aéreo. A gente está com um problema aqui nos instrumentos. Mentira. Não estava problema de instrumento nenhum. Ele simplesmente não sabia onde estava e não quis voltar. Não quis ouvir uma ajuda do lado. Final da história, acabou o combustível. Depois de 3h30, num voo que era 45 minutos. Lembra do povo no Egito? Quanto tempo demoraria para sair do Egito para chegar na Terra Prometida? Alguns dias demoraria 30, 40 dias. Quantos anos eles passaram? 40 anos. Por quê? Porque não ouviram a instrução do Espírito. Acabou o combustível, caíram na floresta. Piloto e copiloto sobreviveram, o copiloto se machucou bastante.
8 pessoas morreram. Depois foram apurar todos os casos, achavam que tinha dado um problema nos instrumentos, nada. Cabeção. Mas ele tinha uma rota que já era aprovada e aprovada. Mas não é só ter a rota, ter o plano. Tem que monitorar o caminho. E eles tinham informação que alguma coisa não estava funcionando. Mas, para não pedir ajuda e não voltar, deixaram com que 8 pessoas morressem. Sorte deles que ainda conseguiram, porque bateram numa árvore que arrancou uma das asas, bateram na outra árvore que arrancou a outra asa e eles desceram de bico. E, não vou dizer só, mas 8 pessoas morreram. Mas tinham 50, 40 e tantas pessoas, 50 e poucas pessoas a bordo. Por quê? A rota estava certa? O plano da rota estava certo. A execução da rota, que não considerou informações relevantes. A gente não pode só fazer um plano. Não, eu tenho um plano de fazer isso, fazer aquilo. Eu vou comprar minha casa, eu vou casar, eu vou isso, eu vou aquilo. Não, mas já decidi, já comuniquei todo mundo. Já fiz os convites, já comecei a investir. Já decidi, já falei para todo mundo. Agora eu vou pagar esse mico, dizendo que não vai ser assim, porque ele não quis pagar o mico. 8 pessoas morreram. Algumas vezes, não há uma morte física, mas a morte do amor, morte do comunhão, do relacionamento. Nós precisamos ouvir o Espírito, porque Ele é aquele que nos ajuda a saber se nós estamos na rota. O plano que nós temos e fizemos, e que já foi testado e aprovado tantas vezes. Mas, queridos, a situação pode mudar, nós podemos nos enganar. Por mais experiente, por mais maduro. Por isso o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele está aqui para te ajudar a ajustar a rota. Agora, nós vamos ser humildes para reconhecer e às vezes até pagar o preço do erro. Ou vamos insistir num erro. Isso não é sabedoria, nem humana, nem espiritual. Sabedoria espiritual é sim traçar o plano, fazer aquilo que devemos fazer, mas continuar todo dia. Deixa eu ver se eu estou na rota, deixa eu ver se bater um vento. Eu já andei de avião monomotor, saindo de Brasília para uma cidade do interior de Goiás, e era impressionante. O vento batia, o avião estava indo para lá. Batia o vento, o avião... Eu falei, misericórdia. O que o piloto fazia? Ele estava aqui, ele reajustava a proa dele. Se o vento batesse para cá, e o avião... falei, meu Deus, a gente tem que ir para lá. Quando ele estava ali, ele reajustava a proa, porque ali era, digamos, 0 grau. Aqui, já seria um grau diferente. O piloto de avião faz isso. O piloto da vida natural deve fazer isso também. Você está sentado no assento do piloto, ou do comandante, ou da comandante. Mas não é por isso que você não deve ouvir e olhar as condições e buscar a correção da sua rota. Ah, mas eu vou ter que parar. Eu poderia ter parado, talvez depois tivesse avançado e ter me poupado R$500 mil de prejuízo. Queridos, nós fazemos plano, temos desejos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. Eu compartilhei essa semana com uma pessoa. Eu trabalhava na última empresa, recebi um convite para ir para trabalhar num banco. O banco tem dinheiro. Não aceita banco dizendo, o banco está tendo prejuízo. Tá não. É só conversinha. O banco tem dinheiro. E aí queriam que eu fosse trabalhar lá. Eu estava como diretor de uma empresa e esse banco me chamou para trabalhar. Eu falei, para eu vir para cá, vocês têm que acelerar aquilo que Deus colocou no meu coração, que é daqui a 5 anos iniciar uma obra do Senhor na pregação da palavra. Mas se vocês me acelerarem para 2 anos, é uma coisa boa. O Senhor falou comigo me preparar 5 anos. Eu falei, vou ajudar Deus. Deus está muito lerdo.
Vou acelerar. Vou fazer em 2 anos o que Deus demora 5. Humilde, humilde, humilde. Eu vou dar uma forcinha para Deus, né? Vai que Ele não sabe que dá para fazer em 2. Quando Deus te dá uma instrução de esperar um tempo, não é porque Ele não quer fazer e não sabe fazer, é porque Ele sabe que nós precisamos desse tempo para ficar prontos. Não é porque Ele precisa estar pronto, Ele já está pronto. É que nós não é só, quando Ele diz de 5, não é em 2 que você fica pronto. E aí eu fui conversar com o banco, passei por todas as entrevistas, até chegar no nível mais alto da diretoria, passei em todos os processos. Eles disseram, então a gente vai fazer uma proposta, você vai ganhar mais do que você ganha lá hoje, você vai ter uma premiação maior, 4 vezes maior, 3 vezes maior do que você já tem hoje, você vai ter um carro melhor do que você tem hoje, tudo era melhor do que eu tinha hoje. Eu falei assim, mas para eu acelerar de verdade, eu quero um prêmio, uma premiação, um dinheiro só para eu vir para cá. Um prêmio de admissão, chama bônus de admissão. Mas a gente não dá para uma pessoa do RH esse tipo de prêmio. Eu disse, mas se não der, eu não venho. Porque eu sabia que eles davam para outras pessoas. E se dão para o outro, eu quero para mim. Tudo bem, quanto é que você quer? $100 mil. Quanto é o dólar? R$6. 600 conto. Se não der, não vem. Aí mandaram uma carta oficial propondo que eu me desse 600 mil só para chegar lá. E para não ter que devolver, eu tinha que ficar 2 anos na empresa. Eu falei, não, eu esqueci de detalhar. 600 mil líquidos. Contador, para chegar a 600 líquidos, quanto você está no bruto? É 30% mais 1 milhão. Não. É 600 líquidos no meu bolso, depois de pagar imposto. O que era quase 1 milhão, a dinheiro de hoje. Me mandaram, concordaram com tudo. Quem quer mudar de emprego e ganhar 1 milhão? Só para entrar, fora o salário, fora o benefício e tudo mais. Os meus filhos, é que o Márcio não está aqui, ele lembra, já estavam fazendo a conta do que iam fazer com 1 milhão que eu ia ganhar. Ou com 600 mil líquidos. Já queriam comprar apartamento, trocar de carro. Filho é assim, né? O pai diz, eu vou ganhar o dinheiro. Pai, já gastei o seu dinheiro que você ainda vai ganhar. Eu falei, calma. Veio uma informação. Isso não é bom para você. Isso não é de Deus. Há perigo nesse caminho. Como Paulo. Paulo estava indo fazer a obra do Senhor. Mas ele percebeu que havia um perigo e poderia haver prejuízo no meio da viagem. E o Senhor falou comigo, pode haver prejuízo nesse caminho. Eu falei, Senhor, afasta de mim esse pensamento das trevas. Não, sai para trás de mim, isso não é de Deus não. O de Deus é ganhar 1 milhão. De Deus é ter um carro melhor, tudo melhor. E o Senhor, quando Ele te fala uma coisa, Ele não vai mudar de ideia, porque você não achou bom. Ele diz, não é bom, vai haver prejuízo. Eu ainda relutei, ainda era meio menos maduro do que sou hoje. Isso foi em 2003 que isso aconteceu. Eu já tinha aprendido, não adianta querer lutar contra Deus. Você no MMA com Deus já perdeu. Porque Ele é Deus. Até que eu desisti de ir. Bom, antes de desistir de ir, eu fui negociar com o presidente da empresa que eu estava. Falou, seu presidente, então, estão me oferecendo 1 milhão para ir. E tu, tem o que aí? Estou oferecendo mais cargo, mais salário. Ele falou assim, eu tenho o que você já tem hoje, nada mais. Eu falei, mas rapaz, meu passe é caro. Ele disse, se você acha que é melhor para você, vai. Eu gosto de trabalhar com você. E se você ficar aqui, não vai ter nada diferente do que você tem hoje. Aí eu falei, meu Deus. Porque eu podia usar aquilo como uma estratégia de negociação. Não, me deu um aumentinho aqui, né? Pelo menos para me aliviar a minha alma. Sabe que Deus não quer aliviar a sua alma? Deus não quer fazer massagem na sua alma. Ele vai dizer, então, eu te falei para não ir, mas então eu vou te mostrar e vou te dar alguma coisa aqui. A sua decisão é pelo princípio, não é pelo valor. Se nós negociarmos princípios por valores, nós já estamos no prejuízo. Eu não concordo, mas se pagar bem eu concordo. Você tem que concordar ou não concordar por princípio.
não por causa do valor. Bom, ia ficar do jeito que estava. Eu falei, bom. Mas vinha aquela informação por dentro, mas também não consigo ir, porque eu não quero deixar de ouvir uma voz que está dentro de mim. Falei para o banco, não vou. Ele disse, o quê? Rapaz, a gente teve que ir até, deixa eu falar em país de origem, para saber qual é o banco. Tivemos que ir até o país de matriz, na matriz, para poder aprovar o seu prêmio, que era fora do padrão. Eu disse, mas não vou. Por que você não vem? Porque veio uma informação de Deus para eu não ir. Rapaz, o banco não entende essas coisas, não. Não é só banco. Talvez para alguém que você vai dizer que não vai fazer, que não vai avançar, que você vai retroceder, eu vou dar, mas por quê? Está tudo certo. Porque vem uma informação por dentro. Que isso? A pessoa não sabe do que está falando. Mas nós sabemos, porque temos o Espírito. As coisas espirituais se discernem pelo um homem espiritual. Um homem interior espiritual. E aí que a gente sabe se a pessoa é espiritual ou não. Se sabe discernir a voz que vem por dentro. Ficaram bravos comigo. E eu fiquei com a perspectiva de não ter nada. Bom, para concluir, o meu mentor profissional, um homem que me ensinou a fazer o que eu fazia, foi. Com 50 anos morreu de ataque cardíaco por estresse de trabalho. E eu fiquei com a perspectiva de não ter nada demais. Só que no ano seguinte me deram ações. Me deram aumento, eu era diretor, virei vice-presidente, me deram um carro blindado. E eu comecei a ganhar dinheiro com as ações da empresa. Eu ia ganhar quanto? Líquido, 600 mil. Eu, em 5 anos que eu permaneci, ganhei 5 milhões. Quem estava certo? Deus. Por que eu estou contando essa história? Porque às vezes você está, não, eu já pensei, já decidi, vou fazer, e vem uma informação, não faça. Ah, mas a Bíblia diz que não é para a gente fazer o plano? É, mas também diz que a resposta certa vem de Deus. Submeta seu plano, sua ideia a Deus. Seja do fazer ou de deixar de fazer. Não, eu desisti. Mas Deus disse que é para desistir? Não, a informação que eu tenho é para continuar. Mas eu cansei, vou desistir. Não pare. Não pare. Porque há prejuízo quando a gente não obedece ao Senhor. A instrução de Deus. Como é que vem essa instrução? Normalmente vai vir por dentro de você, no seu espírito. Você não sabe porque sabe, mas você sabe que sabe. Eu não sei porquê, mas tem alguma coisa aqui que está me dizendo para fazer isso. Só tenha certeza que essa alguma coisa é Deus, olhando os princípios. Porque Deus nunca vai te comunicar algo por princípios errados. Talvez você esteja para tomar decisões importantes. Decida no Espírito. Faça o plano. Apresente o plano. Se houver a anuência de Deus, execute o plano. Mas se houver um freio, pare, ouça. Não você vai atravessar a linha férrea, tem lá, né? Pare, olhe e ouça. Não acelera quando a instrução é para parar. E não fique parado quando a instrução é acelerar. Eu quero terminar com 2 textos. Aliás, com um texto. Salmos 20, verso 4, Davi, dizendo assim, que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Sabe que Deus quer sucesso nos teus planos? Deus não quer você no prejuízo. Deus não quer você, agora eu decidi tal coisa. Pode tirar a imagem, Kelly. Pode tirar como disse em espanhol, brújula. Não, bússola. Não conosco. Amém. Em inglês é compass, que vai direcionar. Deus quer que tenha sucesso. Você tem planos? Porque sem planos você não vai avançar. Tenha planos, mas submeta a Deus, porque Deus quer que você tenha sucesso no seu plano. Vamos ficar em pé? O tema dessa mensagem é planejamento constante. Quer dizer, faça o plano, monitore, avalie, ouça.
Peça conselhos. Ah, mas vão pensar que eu sou fraco. Quem pede conselho não é fraco, é sábio. Ah, mas eu vou ter que agora desistir. Só os fortes mudam de posição por uma razão correta. Aleluia. Vamos orar. Eu creio que o Espírito Santo pode ter alguma instrução específica. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Nós vamos parar e ouvir a cada etapa. Vamos procurar te ouvir. Seguindo a tua instrução, teremos o sucesso nos nossos planos, porque também serão os teus planos, porque nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Por isso preferimos o teu junto com o nosso e o nosso junto com o seu. Eu te desafio, você que está prestes a tomar decisões, gaste tempo com Deus. Separa um tempo. Ah, mas a minha vida é corrida, é complicada. Vai ficar mais se não parar e ouvir. Separa um tempo. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? Aonde você para orar e falar com Deus, porque naturalmente quando a gente para um pouco, os pensamentos, as ideias, as pressões, as outras coisas continuam chegando em nossos pensamentos. A gente vai decidindo, não, eu não estou aqui para pensar no meu dia a dia, eu estou pensando aqui na minha vida, nas instruções de Deus. Ah, mas a criança está chorando. Ah, mas o chefe está ligando. Faça isso de um jeito que não te crie problemas, mas saia do WhatsApp quando você estiver ouvindo a Deus. E a gente, ainda hoje, a gente percebe, há uma dificuldade até de fechar os olhos. Porque quando nós ficamos com os olhos abertos, tudo que acontece, a gente vai, nossa mente, ela vai sendo direcionada para aquela coisa. Mas quando fechamos os olhos, é nós e Deus. Aleluia. Hoje é quinta-feira. E eu creio que a decisão importante nunca pode ser tomada num momento de pressa e pressão. Porque a gente não está na melhor fase, no melhor momento para tomar essa decisão. Aqueles pilotos estavam com pressa, estavam cansados, queriam chegar logo no destino. Se tivessem gastado um pouco mais de tempo, talvez tivessem percebido. Os dois foram julgados e condenados. Não serviram pena porque foram trocados por penas alternativas. Mas a carreira deles, dos dois. Ah, mas o piloto ele alertou. Mas ele podia ter morrido sabendo coisa certa. Por que não se levantou e falou? Ah, mas o piloto falou que não, mas preferia morrer. Ele podia ter pego o rádio e disse, gente, nos ajudem, estamos aqui perdidos. Ah, mas ia tomar um ralo do piloto, mas podia ter salvado vidas. Não tome decisão precipitada. E você conhece os princípios da palavra, que diz que uma casa dividida não subsiste. Não, mas eu penso assim, minha mulher pensa assado. Então, enquanto não pensam da mesma forma ou haja aceitação, não avance. Porque se agirmos assim, só aumenta o afastamento. Aleluia. Eu e minha esposa muitas vezes temos ideias, a maioria das vezes, bem diferentes das coisas. Mas a gente já aprendeu. As coisas importantes a gente vai conversar. E se houver concordância, nós avançamos. Concorde com Deus. E você sempre vai andar em vitória. Pai, em nome de Jesus eu oro.
por aqueles que precisam tomar decisões nesses dias. Pai, que possam olhar e observar a Tua instrução no Espírito, mesmo que represente ter que parar algo que já começou. Pai, não sou eu que estou dizendo, e nem sou eu que decido se sim ou se não, mas o Senhor que conhece todos os planos, e todos os corações, e todas as intenções do coração, pode sinalizar a cada pessoa, se é o tempo de avançar, se é o tempo de parar, ou se é o tempo de retornar. Eu creio na Tua ajuda, Pai, através do Seu Espírito, como nossa segurança, porque o Teu plano é que tenhamos alegria e sucesso em tudo aquilo que fizermos. E é isso que eu declaro sobre a Tua igreja: alegria e sucesso nessa ordem, porque sucesso sem alegria é fracasso. Eu consegui conquistar, mas se está cheio de tristeza, não é um sucesso. A alegria e sucesso, é isso que eu declaro sobre o Teu povo, que Te ouve, que para Te ouvir, porque eu sei que o Senhor sempre tem a resposta certa. Por isso eu Te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Pastor Aurélio, tem algo para encerrar? Amanhã tem vigília de jovens? Eita, tá poderoso. De 23 até 1 da manhã. Rapaz, tá muito rápido, tá muito fácil. Na última sexta é até às 6 da manhã. Olha que bênção. Os jovens estão ficando cada dia mais afogueados. Amém. Eles não estão perdendo tempo, não, estão ganhando tempo. Porque o Senhor comunica quando nós dedicamos tempo a Ele. Tempo de leitura da palavra, em oração, prontos e ouvidos abertos para ouvir. Deus quer que você tenha muito sucesso, mas que antes de tudo seja feliz. Amém? Algo mais? Listos? Na próxima quinta teremos o evento, a conferência profética. Aleluia. Então você que quer vir na próxima quinta, rapaz, nós estivemos com essa mulher ungida de Deus, poderosa na palavra e no Espírito. Deus, se fosse você, não ficava de fora, não. Não, pastor, você está fazendo isso por causa do dinheiro. Querido, você não sabe, inocente. A gente investe, a gente não está fazendo isso para ganhar, sobrar dinheiro para a igreja. A gente tem que pagar os custos. Mas a gente investe, porque sabemos do benefício da palavra. Amém? Dá um abraço no irmão, na irmã aí, que você ainda não abraçou. Você já abraçou quem está, abraça outro. Irmã com irmã, irmão com irmão. Vão em paz, que o Senhor esteja sempre com vocês. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom.